Saudações a todos que nos acompanham. É muito comum as pessoas acreditarem que, em uma guerra entre dois religiosos, aquele que trabalha com orixás terá vantagem, será mais forte do que aquele que trabalha com Exus, pombagiras. É muito comum acreditar que aquele que trabalha com demônios terá mais força do que aquele que trabalha apenas com caboclos, pretos velhos, na Umbanda. Errado. Sobre este assunto nós iremos falar neste vídeo. Então, meus amigos, a afirmação de que Exu é escravo de orixá, ou Exu depende da Umbanda, estas afirmações eu já esclareci em um vídeo anterior, só vou fazer um breve comentário aqui. Lá há anos atrás, há muitos anos atrás, quando o culto a Exu e Pombagira se desligou da Umbanda, sim, por muitos anos, a entidade Exu e Pombagira não tinha força o suficiente e não tinha estabilidade o suficiente para dar amparo em todos os setores da vida do ser humano. Então, lá há muitos anos atrás, era correta a afirmativa de que Exu não era forte o suficiente para proteger, para atacar, para defender, enfim. Isto há muitos anos atrás. Hoje em dia, nós não podemos dar esta afirmação como correta, ok? Porque o culto a Exu e Pombagira, ele já tem fundamentos, raízes fortes o suficientes para dar amparo em todos os campos da vida do ser humano e também para defender e atacar, ok? O que é a força espiritual? Ela nada mais é do que o conhecimento e a forma de como você aplica este conhecimento na sua rotina e nas suas atividades. Então, quando nós temos a guerra entre religiosos e nós temos ali um religioso que cultua orixás, entra em guerra com uma criatura que tem o culto a Exu e Pombagira. Ambos só têm um culto a orixá, culto a Exu. Quem vai vencer? Aquele que tiver o melhor conhecimento e aplicar este conhecimento da melhor forma possível. Sendo assim, qualquer um dos dois pode vencer. Eles estarão em perfeitas condições de um atacar o outro e os dois vencerem. Qualquer um dos dois pode vencer. Não estou dizendo que os dois vão vencer, lógico. Qualquer um dos dois pode vencer. O que nós precisamos ter é conhecimento e aplicar o conhecimento de forma correta. Então, digamos que se uma pessoa tem 12, 14, 16 orixás ali assentos, assentamento de 18 orixás, e um outro tem assentamento de 7 Exus Pombagira. Ah, mas o outro tem mais orixás, então ele tem mais força, tem mais poder. Não tem, não tem. A força e o poder é exatamente isso. Ter o conhecimento e colocar o conhecimento em prática, ok? Diante de meus comentários, então, fica lógico o seguinte. Aquela pessoa que tem conhecimento e que, não apenas conhecimento, mas que tem habilidades, que tem a prática e a sabedoria de colocar o conhecimento em prática, esta pessoa, sim, ela vai ter uma vantagem em uma guerra espiritual. Não é aquela pessoa que tem o maior conhecimento, mas sim aquela que tem o conhecimento e que coloca esse conhecimento em prática de forma eficiente. Ok? Você pode ter muito conhecimento, mas quase nada desse conhecimento você coloca em prática. Então, aquela pessoa pode ter até um conhecimento menor, mas se ela coloca em prática aquele conhecimento de uma forma habilidosa, de uma forma eficiente, ela terá mais vantagem. O segundo ponto que pode dar mais vantagem em uma guerra espiritual é a manutenção periódica.
O que muitas pessoas acabam achando, isso aí não tem problema, isso aí não tem tanta importância, a gente pode deixar para depois. Não. A manutenção periódica, ela sim, na sua defesa espiritual, no seu equilíbrio espiritual, é algo fundamental. Principalmente para aquelas pessoas que acabam não tendo um período definido de manutenção, estas são aquelas que têm a manutenção desequilibrada. Então, elas sempre vão estar com a força um pouco mais baixa de quem tem a manutenção periódica e algo construído de forma bem significativa. O que isso significa? Ganha quem faz uma manutenção por semana ou ganha quem faz 2 manutenções ou uma manutenção por mês? Não temos como saber. Mas se você faz uma manutenção periódica uma vez por semana, mas é uma manutenção que você pouco dá importância para ela, você faz só de forma ali quase que robotizada, vai lá, coloca uma oferenda, coloca uma bebida, acende uma vela e tá bom, fiz o que eu tinha que fazer. Não. Então, quanto maior é o seu respeito, a sua admiração pelo seu culto, maior é a força daquela manutenção que você fez, tanto para as entidades quanto para você. Então, pode ser que uma pessoa faça uma manutenção por semana e seja mais fraca do que aquela pessoa que faz uma por mês. E também, digamos assim, este mês você fez uma manutenção. Mês passado você fez 2. No outro mês você levou 45 dias para fazer uma. 3 meses atrás você levou quase 2 meses para fazer uma manutenção. No outro mês, quase 8 meses atrás, você fez uma manutenção por semana. Então, isto é algo desregulado. Isso não te ajuda no seu equilíbrio, na sua estabilidade espiritual. Sendo assim, em uma guerra espiritual, existem muitos detalhes em que pode te favorecer ou pode te desfavorecer. Depende do seu conhecimento e de como você coloca esse conhecimento em prática. Se eu faço apenas uma manutenção por mês, mas quando eu vou fazer, eu faço com alegria, com satisfação, eu faço com devoção, eu faço com carinho, eu faço com amor, estou vibrando de forma intensa para aquelas entidades as quais eu cultuo, é muito mais forte do que quem faz uma manutenção por semana e simplesmente faz aquilo como se fosse, como se estivesse dando comida para um cachorro, entendeu? Porque tem gente que faz isso. Tem gente que acha que é uma obrigação fazer isso. Não é uma obrigação, faz parte da rotina espiritual. Então, quando a gente usa a palavra obrigação, não significa que nós estamos achando isso ruim ou que nós somos obrigados a fazer isso. Não somos obrigados. Mas nós precisamos fazer isso para que tenhamos um equilíbrio espiritual sustentável. Diante de leis espirituais universais, então, Orixá não é mais forte que Exu, Exu não é mais forte que Caboclo, demônio não é mais forte que Orixá, anjo não é mais forte que Preto Velho, e assim por diante. Cada entidade, ela vive em uma sintonia, em uma vibração diferentes umas das outras. E principalmente Exu e Pombagira, quando eram cultuados dentro da Umbanda, eles não tinham como desenvolver, como crescer espiritualmente, como se fortificar, porque é exatamente isso, eles estavam vivendo em uma sintonia errada. Eles não tinham a sua própria sintonia, eles não podiam crescer porque eles estavam ali meio que presos, amordaçados, entende? Neste caso, nós temos que entender, existem vários mundos espirituais, então cada um tem o seu mundo, cada um vive numa vibração, numa sintonia diferente. O que vai determinar o favorecimento ou desfavorecimento, quem é mais forte e quem é mais fraco, não é a entidade que você cultua, não é quantas entidades você cultua. O mesmo serve, por exemplo, eu tenho uma pessoa que cultua orixás, que cultua a quimbanda, que cultua a umbanda. Esta pessoa, ela é mais forte, por exemplo, para quem só trabalha com evocações? Não.
Depende do conhecimento, como se coloca esse conhecimento em prática e como está a sua proteção espiritual naquele momento. Então, se eu tenho uma pessoa que trabalha só com evocações, ela entra em guerra com quem tem 3 cultos diferentes. Se esta pessoa começa a trabalhar, por exemplo, tá? Uma vez por semana vai lá e ataca, uma vez por semana vai lá e ataca, uma vez por semana vai lá e ataca. E o outro ataca uma vez, forte, faz aquele serviço horrendo, tenebroso. Se ela faz só um trabalho, porque ela acha que é mais forte, e faz um trabalho forte para detonar mesmo, se ela faz apenas um trabalho, e o outro está lá toda semana, com uma evocação, nem sangue usa, toda semana, evocação, 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 ela acaba sendo mais forte, por quê? Porque ela está de forma contínua mandando o ataque à energia negativa. Também, diante desses comentários, você acaba percebendo que nem sempre você, usando algo grande, você consegue vencer. Às vezes é algo pequeno, constantemente, e acaba vencendo. Existem algumas pessoas que têm uma proteção espiritual inviolável. Exemplo, a pessoa que possui um pacto de alma. Quando eu digo pacto de alma, é a pessoa que fez um pacto e após a sua morte, ela vai trabalhar para aquela entidade a qual firmou o pacto. Para aquelas pessoas que têm uma chave espiritual, assim como eu tenho, para aquelas pessoas que têm um culto religioso, aonde a estrutura da religião, a estrutura daquele culto está montada de forma na qual a entidade se alimenta da energia negativa direcionada para o adepto. Ou seja, quanto mais você ataca, mais aquela entidade está sendo alimentada e não passa para o adepto. Então, estas pessoas, elas são mais fortes espiritualmente? Não. De nada adianta eu atacar porque elas não vão sofrer nada. Sim, mas elas não são mais fortes. Significa que quem tem uma proteção inviolável, significa que você não pode, em uma guerra contra ela, atacá-la. Mas não significa que você não terá sucesso se você fizer algo para o bem. Ah, mas como assim? Ficou confuso. Claro que ficou confuso. Lembre-se, quem é mais forte? Aquele que tem conhecimento e aquele que coloca o conhecimento em prática de forma efetiva e de forma produtiva. Então, se uma pessoa tem uma proteção espiritual inviolável, como é que eu posso derrubar aquela pessoa? É estudá-la e ver qual é o ponto fraco dela. Exemplo, nós temos ali uma pessoa que o ponto fraco dela é o relacionamento. Aquele relacionamento é o que segura aquela pessoa em estabilidade e segurança. Então, se aquela pessoa perder aquele relacionamento, ele vai começar a se perder pelo tempo, não vai ter mais o apoio financeiro que tem daquela mulher, não vai ter mais a credibilidade da família dela, enfim, o alicerce social e financeiro é o relacionamento. Então o que eu faço? Eu vou abrir os caminhos amorosos sexuais dele para que ele possa ter muitas condições de aproveitar a vida social e sexual, porque ele merece isso. Então, neste caso, eu estou abrindo os caminhos sociais e sexuais dele para que ele venha atrair ela e a esposa descubra. Mas eu não vou pedir para a esposa descobrir, eu vou só pedir coisa boa, que ele venha aproveitar a vida social e sexual. Então, meu intuito é abrir tantas possibilidades de ele trair a mulher até o ponto da mulher acabar descobrindo. Entendeu? Outro detalhe, vamos lá. Outro detalhe não, desculpe, outro exemplo. Vamos lá. Nós temos então uma pessoa que o ponto fraco dela é a bebida. Quando ela bebe um pouco, ela se torna outra pessoa. Ela fica agressiva, fica chata, aquele bêbado chato, agressivo. Qualquer coisinha já está reclamando, qualquer coisinha já está brigando. Então, eu não vou atacar ele espiritualmente para que ele venha a se perder. Não. Eu vou abrir os caminhos dele e abrir
a vida social dele para que ele possa aproveitar os prazeres da bebida, porque ele merece beber, ele merece festejar, ele merece celebrar e comemorar. Entende? Então a gente não vai atacar, a gente vai abrir os caminhos daquela pessoa para algo que vai acabar prejudicando ela. E assim ela vai se perdendo. E aí na continuação se vê outro ponto no qual você pode abrir os caminhos, facilitar para aquela pessoa e na verdade nós estaremos alimentando tudo aquilo que ela, na verdade, é prejudicial para ela. Só que é prejudicial quando se tem em excesso, entende? Muitas vezes a gente não vai atacar para destruir, a gente vai abrir os caminhos e fazer algo positivo para atacar aquela pessoa. Então, meus amigos, os comentários de hoje são estes. Espero que vocês tenham entendido. E caso não tenham entendido, a gente tenta desenrolar isso aí em um outro momento, ok? Muito obrigado, um abraço. Anda mambo dukan mage baram.